Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem e prontos para mais uma aula cheia de insights e aprendizado. Vamos começar mergulhando no fascinante mundo das ferramentas da qualidade, essenciais para qualquer organização que busca excelência em seus processos. Ao longo desta aula, exploraremos as 7 ferramentas da qualidade. E para iniciar, nada melhor do que entender o conceito e aplicabilidade do fluxograma. Agora vocês podem estar se perguntando: por que começamos pelo fluxograma? Excelente pergunta. O fluxograma é uma das ferramentas mais simples e eficazes para mapear processos e identificar pontos de melhoria. Ele é como um mapa para os processos da nossa organização. Imagine que você está em uma cidade desconhecida sem um mapa ou GPS. Complicado, não é? Da mesma forma, em uma empresa sem um fluxograma para guiar nossos processos, podemos facilmente nos perder em ineficiências e gargalos. Então, o que exatamente é um fluxograma? Basicamente, é uma representação visual de um processo. Ele usa formas e símbolos padronizados, como retângulos para representar atividades, losangos para decisões e linhas ou setas que mostram o fluxo do processo. Pense nele como uma receita visual de um processo de trabalho, onde cada ingrediente é uma etapa e o método de preparo são as conexões entre essas etapas. Para que serve, então? Bem, a aplicabilidade do fluxograma é bastante ampla. Vamos pensar em algumas situações práticas. Por exemplo, na documentação de processos. Ter um fluxograma bem desenhado permite que todos na organização compreendam claramente como os processos devem ser conduzidos, garantindo consistência e conformidade. Isso é especialmente útil quando estamos treinando novos funcionários, que muitas vezes podem se sentir sobrecarregados com tanta informação nova. Um fluxograma torna tudo mais visual e, consequentemente, mais fácil de entender. Outra grande aplicação é a identificação de ineficiências. Vamos imaginar que um restaurante está enfrentando reclamações de clientes sobre o tempo de espera. Utilizando um fluxograma, a equipe pode mapear todo o processo, desde o pedido até a entrega, e identificar exatamente onde estão os gargalos que atrasam o serviço. Talvez seja na preparação dos pratos, talvez na comunicação entre a cozinha e os garçons. Com o fluxograma, fica muito mais fácil visualizar e, claro, solucionar. E quais são os benefícios de usar um fluxograma? Primeiramente, ele oferece uma clareza visual que facilita a compreensão. Em vez de ter que ler páginas e mais páginas de textos descrevendo um processo, um fluxograma mostra tudo de maneira clara e concisa. Além disso, ajuda na análise dos processos e na padronização, garantindo que todos sigam os mesmos procedimentos operacionais padrão, ou POPs. Vamos pensar sobre isso por um momento. Já notaram como quando tudo está bem mapeado, as coisas fluem melhor? É como em um jogo de futebol. Se cada jogador conhece sua posição e entende a estratégia do time, as chances de marcar um gol são muito maiores. O fluxograma faz exatamente isso para uma organização. Alinha a equipe em torno de processos claros e eficientes. E é isso que iremos explorar nesta aula, começando com o fluxograma. E ao longo do nosso tempo juntos, vamos desvendar cada uma das 7 ferramentas da qualidade. Cada uma delas traz um conjunto único de benefícios que, quando usados corretamente, podem transformar a maneira como uma organização opera. Vamos lá, pessoal. Preparem suas mentes curiosas, porque temos muito terreno para cobrir. E como sempre, mantenham as perguntas fluindo e as mentes abertas para novos aprendizados. Vamos juntos nessa jornada de qualidade e eficiência. Vamos lá, pessoal. Estamos chegando na parte mais interessante da nossa aula. Até agora, discutimos o uso dos fluxogramas para mapear processos e identificar ineficiências. Agora, vamos dar um passo adiante e explorar uma ferramenta que nos ajuda a entender por que esses problemas acontecem. O diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama de causa e efeito, ou diagrama de espinha de peixe. Imaginem uma espinha de peixe, onde a cabeça representa o problema que queremos analisar, e as espinhas principais representam as categorias de causas. Cada espinha ou categoria pode ter subespinhas que representam causas mais específicas. Este diagrama é extremamente útil para identificar e categorizar as causas de um problema específico. Ele permite que enxerguemos de forma clara as relações entre as causas e o efeito que estamos observando. Vamos pensar juntos. Quantas vezes já nos deparamos com problemas complexos em nossos processos, onde a solução não é tão evidente?
O diagrama de Ishikawa é exatamente a ferramenta que precisamos para desmembrar um problema em partes menores e mais gerenciáveis. Por exemplo, em um problema de produção onde a qualidade do produto final não está de acordo com o esperado, podemos usar esse diagrama para identificar se o problema está relacionado à máquina, ao método, ao material, à mão de obra, ao meio ambiente ou à medição. E então, dentro de cada categoria, podemos investigar mais profundamente para descobrir a causa raiz. Agora vamos refletir um pouco. Por que é importante ir até a causa raiz e não apenas tratar os sintomas do problema? A resposta é simples. Se apenas tratamos os sintomas, o problema pode continuar ocorrendo, não é? Um exemplo prático. Se um carro está fazendo um barulho estranho e você apenas aumenta o volume do rádio para não ouvir o som, isso resolve o problema? Claro que não. Precisamos investigar a origem do barulho para solucioná-lo de vez. O mesmo se aplica às nossas operações. E sobre a aplicabilidade do diagrama de Ishikawa, ele não é apenas para problemas de produção ou qualidade, mas também para qualquer situação em que precisamos entender por que algo está acontecendo. Seja para melhorar um processo de atendimento ao cliente, reduzir o tempo de resposta em uma cadeia de suprimentos ou aumentar a eficiência de uma equipe de vendas. As possibilidades são vastas. Além disso, o diagrama de Ishikawa é uma ferramenta extremamente visual. Isso significa que podemos utilizá-lo em reuniões de equipe para fomentar discussões produtivas e engajar todos na identificação de problemas e no desenvolvimento de soluções. Uma das grandes vantagens dessa ferramenta é sua simplicidade e facilidade de uso. Com um quadro branco e alguns marcadores, podemos começar a desenhar o diagrama e envolver toda a equipe no processo. Até aqui, entenderam como o diagrama de Ishikawa pode ser uma ferramenta poderosa para nossa análise de problemas? Ele não só nos ajuda a visualizar claramente as relações entre causas e efeitos, mas também nos orienta a priorizar as causas raiz que devem ser tratadas primeiro para obtermos o maior impacto. Continuando nossa aula, vamos agora nos preparar para explorar mais algumas ferramentas que complementam o diagrama de Ishikawa e tornam o processo de identificação de problemas ainda mais robusto. Mas antes disso, pensem por um momento. Qual problema em seu trabalho ou estudo poderia se beneficiar do uso de um diagrama de causa e efeito? Vamos refletir sobre isso e nos preparar para aplicar esse conhecimento na prática. Vamos lá, pessoal. Até agora já discutimos a importância dos fluxogramas e do diagrama de Ishikawa como ferramentas para mapear processos e identificar causas de problemas. Agora é hora de aprofundarmos um pouco mais e explorar outra ferramenta poderosa no arsenal da qualidade, a folha de verificação. Então, o que é uma folha de verificação? Pensem nela como um checklist turbinado. É uma ferramenta utilizada para coletar dados de maneira estruturada e sistemática. Imagine que você está em uma linha de produção e precisa monitorar quantas vezes um defeito específico ocorre durante o dia. Em vez de confiar apenas na memória ou em anotações soltas, você utiliza uma folha de verificação para registrar cada ocorrência de forma organizada. A estrutura de uma folha de verificação é bastante simples. Começamos com um cabeçalho, que contém informações básicas como a data, o responsável pela coleta e o local onde os dados estão sendo coletados. Depois temos uma lista de itens ou categorias que queremos verificar. Por exemplo, se estivermos monitorando defeitos em um processo de produção, esses itens poderiam incluir categorias como defeito na soldagem, falha no acabamento e problema de montagem. Ao lado de cada item, há espaços para marcar a ocorrência de cada evento. Vamos pensar por um momento sobre como isso pode ser útil. Digamos que, após uma semana de uso dessa folha, você perceba que o defeito na soldagem ocorre com mais frequência às sextas-feiras. O que isso nos diz? Pode ser uma pista de que algo específico está acontecendo nas sextas-feiras que afeta a qualidade da soldagem. Talvez seja o dia de um operador menos experiente, ou talvez haja um problema com o equipamento que ocorre após vários dias de uso. Ao identificar esses padrões, podemos começar a tomar medidas corretivas para resolver o problema. Agora, uma pergunta para vocês. Por que é importante coletar dados de maneira estruturada? Exatamente. Quando coletamos dados de forma estruturada, estamos criando uma base sólida para a análise.
Ao invés de nos basearmos em suposições ou achismos, estamos utilizando informações concretas para entender o que está realmente acontecendo. Isso nos permite tomar decisões mais informadas e eficazes. E claro, como qualquer boa ferramenta, a simplicidade da folha de verificação é uma de suas maiores forças. Não há necessidade de softwares complicados ou tecnologia de ponta. Uma simples folha de papel pode fazer uma grande diferença. Além disso, essa ferramenta é excelente para organizar dados e identificar padrões. Quando utilizamos a folha de verificação de forma consistente, conseguimos facilmente visualizar tendências e determinar áreas de preocupação. Por exemplo, se notarmos que determinados defeitos ocorrem com frequência em uma parte específica do processo, podemos direcionar nossos esforços para investigar essa área em maior profundidade. Continuando, após entendermos como utilizar a folha de verificação para a coleta de dados, precisamos discutir sua aplicação na análise de frequência. Afinal, ao marcar cada ocorrência, estamos construindo um conjunto de dados que nos permite identificar não apenas quantas vezes algo acontece, mas também quando e onde. Essa análise de frequência é essencial para qualquer processo de melhoria contínua. Por exemplo, ao identificar que um defeito específico ocorre mais frequentemente em um determinado turno, podemos começar a questionar o que está acontecendo de diferente naquele período. É uma questão de máquinas ou de pessoal? E aí, pessoal, tudo certo até aqui? Conseguem ver como essa ferramenta pode ser poderosa no dia a dia das nossas operações? Vamos pensar nisso enquanto seguimos para a próxima ferramenta, que vai complementar ainda mais nosso conhecimento sobre gestão da qualidade. Mas antes disso, reflitam um pouco. Qual processo em suas rotinas poderia se beneficiar do uso de uma folha de verificação? Vamos manter isso em mente enquanto avançamos.